Há milhões de anos atrás, a Terra parecia muito diferente. Todos os continentes estavam unidos em um só, repleto de vida, tanto bela quanto aterrorizante. Quando você pensa nos tempos pré-históricos, pode imaginar um T-Rex vagando pela selva com seus dentes afiados. Mas mesmo antes dos dinossauros, existiam outras criaturas gigantes dominando a Terra. Bem-vindo ao período Permiano, que começou há cerca de 300 milhões de anos. Naquela época, nosso planeta tinha um supercontinente chamado Pangeia, cercado por um oceano mundial chamado Panterlassa. O período Permiano começou após uma era glacial, quando as temperaturas eram muito mais frias do que hoje. Então, durante os primeiros dias do Permiano, a Terra aqueceu, tornando-se um ambiente exuberante com uma diversidade de plantas e uma rápida evolução da vida animal e insetos. Como você provavelmente sabe, tudo está sempre mudando em nosso mármore azul. Nos próximos 50 milhões de anos, a Terra continuou a esquentar e a secar, até que finalmente ocorreu o evento mais letal na história do nosso planeta, que acabou com quase tudo o que vivia aqui. Os cientistas chamam esse evento de a Grande Extinção, e foi o evento de extinção em massa mais catastrófico que a Terra já viu. E a Terra já passou por 5 deles. Os continentes menores da Terra acabaram de colidir uns com os outros para formar essa enorme massa de terra, ocupando 1/3 da superfície do planeta. Provavelmente havia menos oxigênio no ar do que há agora, mas ainda seria possível respirar. Ah, e traga um casaco, porque provavelmente estaria frio, com algumas áreas atingindo no máximo 4 graus Celsius. Mas não se preocupe. As coisas logo começariam a esquentar. No final do Permiano inicial, a era glacial estava chegando ao fim e Pangeia estava se tornando um mundo exuberante, onde plantas e animais começaram a prosperar. Era um mundo vulcânico, com violentas erupções que mudavam o clima, moldavam a paisagem e pavimentavam o caminho para a evolução. Quando as enormes florestas de pântanos começaram a secar, as plantas tiveram que se adaptar, e assim, há cerca de 290 milhões de anos, a Terra viu as primeiras plantas com sementes chamadas gimnospermas. Essas plantas carregavam sementes em seus cones e se espalharam pelo supercontinente como fogo. A antiga floresta sempre verde do Permiano inicial escondia algo familiar. Assim como hoje, você poderia encontrar cigarras e besouros perfurando e sugando as plantas. E os mais fofos de todos, baratas. Só que essas não eram as baratas que você conhece hoje. Essas verminoses pré-históricas eram gigantescas, do tamanho de pássaros. Mas apesar de seu tamanho, as baratas nunca dominaram a Terra pré-histórica, o que é uma boa notícia, não é mesmo? Algo muito mais fascinante estava percorrendo Pangeia, o antepassado extinto dos mamíferos primitivos, chamado Dimetrodon. Esse animal era tão fascinante quanto aterrorizante. Encontrar um Dimetrodon seria uma visão impressionante. Esse antigo lagarto crescia até 5 metros de comprimento e pesava 225 quilogramas. Ele tinha uma grande vela correndo ao longo de sua espinha. Os cientistas pensam que essa vela ajudava o réptil a regular sua temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso de calor durante as noites mais frias. Ele caminhava em sua direção como um crocodilo e agia como uma completa ameaça. O Dimetrodon era um predador de topo de sua época. Cuidado com a combinação de dentes afiados e planos que poderiam te rasgar e triturar no período Permiano Médio. Outros répteis semelhantes a mamíferos tomaram conta do planeta durante esse tempo. Os rapazes tinham mandíbulas fortes com dentes afiados e uma postura um tanto ereta, graças às suas pernas posicionadas sob seus corpos. Os répteis variavam desde o Deuterasaurus, provavelmente onívoro e com cerca de 5 metros de comprimento, até o Licanops, que era 5 vezes menor e alimentava-se de carne. Você poderia encontrar muitos mais répteis se esperasse por outros 20 milhões de anos durante o período Permiano Médio. A Terra continuou esquentando durante o final do período Permiano, e a temperatura média global em Pangeia chegou a cerca de 25 graus Celsius.
Os vulcões estavam expelindo gases de efeito estufa na atmosfera devido às mudanças climáticas, e os níveis do mar estavam mudando, mas a vida marinha encontrou maneiras de prosperar. Se você mergulhasse no superoceano pré-histórico, nadaria ao lado de tubarões antigos e peixes primitivos com ossos. Muitas outras espécies marinhas complexas surgiram e desapareceram à medida que o ambiente continuava mudando. No final do período Permiano, você poderia ter um encontro amigável com outro réptil, o Lystrosaurus. Eles pareciam uma mistura de lagarto e porco. Logo, outro adorável réptil semelhante a mamífero evoluiu. O Sinodonte. O Sinodonte parecia um roedor gigante. Tinha cerca de 1 metro de comprimento. Tinha vibriças e se alimentava de pequenos animais e insetos. Nesse período, algo ruim estava acontecendo no ar. Uma grande quantidade de atividade vulcânica estava deslocando o oxigênio da atmosfera. Os cientistas acreditam que havia apenas cerca de 10% de oxigênio no ar, comparado aos 21% de hoje. Seria difícil respirar nesse ambiente, e a temperatura continuava subindo com uma média de cerca de 28 graus Celsius. Esse lindo mundo pré-histórico estava se transformando em um forno. Todas as coisas boas têm um fim, e infelizmente esse período chegou a um fim particularmente brutal. Há cerca de 225 milhões de anos, cerca de 90% de todas as formas de vida vegetal e animal foram extintas. Esse momento trágico é conhecido como a Grande Extinção, o evento de extinção em massa mais devastador da Terra. Os cientistas ainda debatem a causa dessa extinção catastrófica. A maioria das teorias sugere que foi resultado de uma atividade vulcânica explosiva, com grandes erupções vulcânicas varrendo o continente e liberando enormes quantidades de cinzas na atmosfera. Essa quantidade de cinzas bloqueou grande parte, se não toda, a luz solar, e sem luz solar, as temperaturas globais caíram abruptamente. As plantas não puderam realizar seus processos fotossintéticos e morreram, levando ao colapso da cadeia alimentar e, em seguida, os animais. As coisas pioraram antes de melhorar, pois o dióxido de carbono emitido durante as erupções vulcânicas fez com que as temperaturas globais subissem novamente, e não apenas ao nível anterior, mas muito mais alto. Isso fez com que o superoceano perdesse a maior parte de seu oxigênio, e a maioria dos animais marinhos do Permiano pereceu. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres foram extintos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.